Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre cirurgia bariátrica, também conhecida como cirurgia da obesidade. Hoje quem tira as nossas dúvidas é o cirurgião especialista no assunto, o Dr. Otávio Cansanção Azevedo. Doutor, muita gente hoje sofre com a obesidade. Não é uma opção, a gente sabe que nunca é uma escolha. A obesidade não é uma escolha, a obesidade é uma doença. Queria que você explicasse um pouquinho, falasse um pouquinho desse cenário que a gente vive, né? Eu estava contando até para o doutor, eu estive nos Estados Unidos, assisti uma série lá que fala sobre a obesidade e sobre a cirurgia bariátrica. Como é que nós estamos aqui no Brasil? Muitos obesos, né? Muitos obesos. O Brasil é o segundo país no mundo hoje em número de operações bariátricas, né? A doença obesidade, hoje a gente já conhece bem ela, é uma doença dos tempos modernos, né? A doença da fartura e abastança. Então, eu sempre digo que nós fomos programados para viver nas savanas africanas, como os caçadores-coletores, vivermos em constante atividade. Nosso organismo ele precisaria de um batimento cardíaco elevado, que é aquele batimento que queima gordura, de uns 90 minutos por dia. Para isso que a gente foi programado. E também existe a questão da qualidade da alimentação. Nós fomos programados para ter para ingerir alimentos não digeridos. Temos um longo tubo digestivo que vai quebrar esses alimentos e absorver o máximo dele. Como que nós vivemos hoje? Nós vivemos numa sociedade totalmente sedentária, onde as pessoas, a atividade física, ela é uma opção, ela não está incluída na sua atividade normal. Você precisa abrir uma agenda para a sua atividade física, como nos seus momentos de descanso, no seu momento de lazer. Dificilmente está no seu trabalho a atividade física. Num ambiente ancestral, nós temos a atividade física como um trabalho. Se você não correr atrás da sua caça, você morre de fome. Então, nós temos um modelo experimental de obesidade. Alimentos pré-digeridos, onde o açúcar, por exemplo, o açúcar tem uma absorção rápida e extremamente calórico. Então, você tem alimentos pré-digeridos, onde nosso tubo digestivo absorve muita caloria. Não precisa trabalhar tanto, né? Exatamente. E pouca atividade física. Então, nós temos um modelo experimental da doença obesidade mórbida. Por isso que nós temos tantos obesos e essa nossa sociedade, ela parece evoluir para cada vez mais um sedentarismo. Você vê as crianças hoje, né, eu canso de ver, então um garoto, outro dia eu estava vendo um garoto que ele chegou num ambiente com o iPhone dele e um fone de ouvido, ficou jogando. Os pais ali fizeram uma coisa, outra, proporam algumas atividades físicas para ele, ele não quis fazer atividade física e ficou ali jogando todo o tempo. Então, cada vez mais na sociedade da tecnologia, a tecnologia envolve a mente, mas não o corpo. E nosso corpo ele foi preparado para o exercício, né? Nós temos roldanas para o movimento. Nosso corpo ele é o corpo do movimento. Nós somos programados por toda a evolução, né? Por milhares de anos para isso. E num momento aí, principalmente pós-revolução industrial, cada vez mais a nossa sociedade se sedentariza. E aí a obesidade vem nessa esteira da sedentarização e da alta tecnologia, onde as pessoas não se movimentam. Aí quando a gente fala de cirurgia bariátrica, que também a gente pode se referir à cirurgia da obesidade, muita gente pensa, doutor, naquele obeso, naquele super obeso, pessoa que não consegue muitas vezes sair de casa porque não passa nas dimensões da porta, por exemplo. Na verdade, hoje a gente não está falando muito disso. A gente também está falando de tratar uma pessoa que para a sociedade, de repente, não precisa de cirurgia bariátrica. Não tem isso? Claro que tem. E há uma confusão muito grande com relação a isso, né? Então, no começo, quando a cirurgia bariátrica ainda não era segura, não era estudada, se reservava a estes casos. Hoje, cada vez mais, vem se diminuindo o índice, né, o peso, digamos assim, para se operar esses pacientes. Hoje a gente entende que essa cirurgia ela é muito segura, né? As técnicas estão bem dominadas, as rotinas bem estabelecidas. Então, em mãos experientes, é uma cirurgia muito segura e os resultados, cada vez mais, são muito bons. Então, antes o IMC tinha que ser, que é o índice, né? Como se calcula? Sempre me perguntam, como que eu sei se eu sou um candidato à cirurgia ou não? Então, você pega lá o peso do paciente, divide pela altura ao quadrado. Então, pega o peso, divide pela altura, pega esse resultado, divide pela altura e dá um número, um índice.
Então, antes você tinha que ter um índice maior que 40, e entre 35 e 40 com a doença associada à obesidade, como diabetes mellitus, pressão alta. Aí, 2016, o Conselho Federal de Medicina mudou. Então, a partir de 35, quase todo mundo pode fazer essa cirurgia. Recentemente, vai se mudar de novo. Os pacientes diabéticos com IMC acima de 30 vão poder se submeter a essa cirurgia. Então, com a evolução do conhecimento, se vê os benefícios da operação bariátrica e se entende que quando a doença obesidade se estabelece, essa é uma boa opção. Não é a única, não necessariamente é a melhor, mas é uma boa opção para muitos casos onde os pacientes não conseguem emagrecer com outras técnicas. E não precisa chegar a um caso extremo para se fazer isso. Também aprendi aqui com o doutor e você que assiste sabe que eu levo isso para outras entrevistas também. Doutor, certa vez disse, não é a última alternativa, é um dos tratamentos para obesidade. Porque senão isso gera uma ansiedade, uma angústia tão grandes, né? Falar que é a última opção, olha, é sua última opção. Não é isso, né? Fazer a cirurgia bariátrica. Não precisa ser a última opção. Enxergando isso antes, de repente, e preenchendo os pré-requisitos? Sem dúvida nenhuma. E às vezes o paciente procura a gente, vem conversar sobre a operação. Você vê com um paciente já bem obeso, que já passou por muito, mas ele fala, doutor, ele vem achando que não vai ter opção da cirurgia, que de repente ele precisa engordar mais ainda, ou precisa passar por mais um calvário de tentativas de emagrecimento medicamentosos ou nutricionais, que para ele falhou, para outros pacientes às vezes funciona, Sim. mas para essa pessoa, para esse indivíduo falhou. Isso é um dos critérios para se operar, obviamente, o paciente que já tentou emagrecer por tratamento clínico. E então, geralmente já tentaram. Ninguém chega, no meu consultório pelo menos, ninguém chega, nunca tentei nada, tive a ideia da cirurgia. Todo mundo já tentou vários tratamentos, clínicos e medicamentosos, a maioria absoluta dos pacientes. E falhou. E os trabalhos mostram que, para muitos pacientes que chegam a um nível de obesidade importante, o tratamento clínico falha em mais de 90%, 95% das vezes. O paciente tem aquele chamado efeito sanfona. Então, a operação hoje é uma opção muito boa. Obviamente que tem que se obedecer aos critérios e que tem que se estudar caso a caso. Recebi uma pergunta aqui que me leva a crer que essa primeira pergunta seja a mais eficiente aqui para começar falando sobre as técnicas do que é uma cirurgia bariátrica. Então, a gente está falando do quê? Técnicas aprovadas. Então, a cirurgia bariátrica, que começou na década de 50, mais ou menos, e vem evoluindo, é uma operação onde você muda a configuração do tubo digestivo. Então, o tubo digestivo normal, ele está comendo, o paciente está comendo demais, absorvendo demais. Então, tem técnicas que vão mudar essa configuração. Como que se muda? Diminuindo a capacidade do recipiente que armazena essa comida, que é o estômago, e causando ou não um pouco de menos absorção, de desabsorção. Mas o principal componente, a principal questão da operação bariátrica é que quando se faz isso, se promove uma alteração dos hormônios digestivos. Então, o hormônio da fome, grelina, não importa o nome, ele vai ser pouco produzido, ele vai deixar de ser produzido em grande quantidade e vai ser pouquinho produzido. E o hormônio da saciedade vai se produzir, que é o GLP-1, vai ser produzido muito maior escala e muito maior quantidade. Então, o paciente tem aí a questão que ele consegue comer, ele come menos devido ao recipiente ser pequeno. Em algumas técnicas há um pouco de absorção, mas o principal é a reconfiguração dos hormônios digestivos. Ele vai ter menos fome e ele vai ter saciedade precoce. E aí, todas as vezes que a gente fala aqui no programa sobre a cirurgia bariátrica, eu recebo as perguntas, quero saber sobre a técnica do doutor fulano. Tem como saber se são técnicas regulamentadas ou não? Tem nome? Tem algo que a gente possa saber? Como que a gente sabe que a gente está indo num cirurgião e que ele vai fazer uma técnica que é aprovada? Perfeita pergunta. Então, assim, o Conselho Federal de Medicina, ele normatiza isso com a chancela das agências reguladoras, do Ministério da Saúde, ele normatizou o que pode ser feito e o que não está nessa normativa, ou é proibido ou é experimental.
E, baseado nisso, as operadoras de saúde entram no rol da Agência Nacional de Saúde e as operadoras cobrem essa operação. Então, quando o teu cirurgião vai te explicar uma técnica, só é você pegar o nome da técnica e ver se ela está no rol, se ela está na normatização do Conselho Federal de Medicina. Está lá o que pode e o que não pode ser feito de uma maneira muito clara e você acha isso facilmente na internet, no Google, você acha facilmente isso. Perfeito. Se é uma técnica que só uma, duas pessoas fazem no Brasil, não é essa técnica normatizada. Eu sempre falo isso. Então, veja, hoje em dia, com conhecimento, com a tecnologia, conhecimento absolutamente difundido, as pesquisas avançadas, hoje todo mundo pode fazer pesquisa, no mundo inteiro, Estados Unidos é o país que mais se faz operação bariátrica. Então, se não está, digamos, estabelecida, comprovada, se só um ou outro cirurgião faz, é para se desconfiar fortemente, né, Denise? Obviamente, por que só essa pessoa faz? Só ela detém o conhecimento, só ela é inteligente. Não é assim que o conhecimento humano funciona. Obviamente que quando uma coisa é boa, uma coisa é comprovada, ela é segura, as pessoas começam a fazer o que acontece com várias técnicas. Você vai no cirurgião e só ele faz, é uma coisa a se desconfiar. Vamos atender a telespectadora? Vamos Fala lá. conosco de Mongaguá, em São Paulo, é a Rosângela. Oi, Rosângela, tudo bem? Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta para o doutor, será que eu posso? Pode, fica à vontade. Na verdade, assim, eu fiz a minha cirurgia há mais de 10 anos, né? E foi ótimo, eu agradeço ao doutor Marcelo Rume, que foi meu médico, né? Eu agradeço a Deus, primeiramente, mas depois ao doutor Marcelo Rume, e eu não tenho queixa nenhuma. Agora, eu tenho uma colega que ela passou por um procedimento agora em maio, né? Maio do ano passado. E ela não conseguia comer, ela vivia à base de líquidos. E continua, aí passou por um novo procedimento, porque ela dizia que ficava entalada, né? O grosso modo. E ela passou por um novo procedimento agora em dezembro. E ela continua entalada, ela só toma líquidos. Então a gente está muito preocupada, eu estou muito preocupada e ela também, né, com o problema dela. Eu queria saber o que o doutor poderia nos aconselhar. Obrigada, Rosângela. Um beijo para você. Claro que a gente não sabe que técnica foi feita, né? Como isso foi feito. Mas pode ser uma complicação da cirurgia Bom, então vamos falar de maneira geral, não sei o que é que foi feito exatamente, fica difícil opinar, mas de maneira geral, isso não é para acontecer. Não é o que acontece. Não é o que aconteceu mesmo com, eu esqueci o nome dela? A Rosângela. Com a Rosângela, não aconteceu com ela operou há 10 anos, comeu e está bem. Isso é o normal. Então, se o paciente não consegue comer após a operação, houve alguma complicação. Tanto que o paciente foi reoperado. E eu acho sempre, que é uma coisa que é meio mito, que quando o paciente tem complicação, às vezes, e volta a ter, eles ficam nessas dúvidas, às vezes é interessante pedir uma outra opinião, né? As opiniões, isso é uma coisa muito, você vê nos Estados Unidos, é comum, uma segunda opinião, sim. Alguém às vezes tem uma outra ideia, algum outro médico ligar para o cirurgião dela, trocar uma opinião, mesmo para acalmar o paciente. Quando o paciente ouve algumas opiniões, ele se acalma e ele precisa entender o que está acontecendo com ele, né? E que parece que não é o caso, para poder saber que complicação que é. Obviamente, complicações podem acontecer, mas é muito raro acontecer uma complicação como essa do paciente não conseguir comer. Ele tem que comer normalmente. O paciente, após a cirurgia bariátrica, após o período de adaptação que vai uns 2, 3 meses, ele vai comer de tudo, só que em poucas quantidades, mas ele come de tudo. Às vezes muda o paladar, algumas coisas podem mudar, mas a capacidade de ingerir qualquer coisa ele tem. A quantidade é que não vai ser Sim, mais que vai ser a pouco, mesma, que aliás é o objetivo, da operação, exatamente. Da cirurgia também. Rosângela, eu quero abordar um pouquinho isso antes da gente ir para o intervalo, da gratidão. Você deve receber muitos pacientes pós-cirúrgicos, né? Muito agradecidos por isso também. Acho que a técnica evoluiu bastante. Hoje a gente pode falar isso com mais tranquilidade. Hoje o paciente que faz a cirurgia bariátrica não é mais estigmatizado, mas em certa data foi. Algum tempo atrás foi sim, quem fazia cirurgia bariátrica acabava ficando um pouco mais deslocado. Hoje não. Hoje faz a cirurgia, depois faz as cirurgias estéticas, as reparadoras que forem necessárias, e se precisar fazer uma estética, também faz. Isso acontece, né? Com certeza essa é a melhor parte da minha profissão. Eu sempre digo que eu tenho sorte de ter escolhido uma profissão muito gratificante, porque o paciente bariátrico, ele fica muito agradecido, porque é aquele paciente
que era obeso, tinha as mazelas da obesidade, que as pessoas que não são obesas às vezes não entendem, o paciente com dificuldade às vezes vai no cinema, ele quer saber o tamanho da cadeira do cinema, ele vai num restaurante, ele tem medo da cadeira quebrar, ele não passa numa roleta de ônibus, ele não cabe no assento do avião. Então são coisas assim do dia a dia que prejudicam muito a qualidade de vida do paciente. Então, quando você opera um paciente, ele emagrece bem, com qualidade de vida, ele fica extremamente feliz e agradecido, como a Rosângela, com o colega que operou ela, está agradecendo há 10 anos, ela, agradeço a ele, que deu. Então, é uma nova oportunidade que o paciente tem de ressignificar a vida dele. Então, para a gente que é cirurgião e participa desse processo, é extremamente gratificante e, com certeza, essa é a melhor parte da minha profissão. Tem um segmento que se faça depois, doutor? Porque essa gratidão, acredito que as pessoas queiram te visitar mesmo. O segmento, eu sempre digo que a cirurgia bariátrica, você que é cirurgião, é um casamento sem direito à separação, o que hoje é muito raro. Então, esse casamento não tem direito à separação. Então, você vai ver o seu cirurgião o resto da vida, tem que acompanhar a parte do reganho de peso, se houver, a parte nutricional, a parte das vitaminas, tem que ser todas monitorizadas de perto. Então, para o resto da vida, o paciente precisa de um acompanhamento com o cirurgião dele. Tá. Antes de fazer qualquer cirurgia bariátrica, qualquer técnica dessas, precisa passar com outros profissionais? Avaliar como é essa nutrição antes, avaliar como está a parte psicológica também, se é o momento de fazer, porque às vezes o paciente, eu acredito, né, esteja ali atendendo a todo, preenchendo todos os pré-requisitos, mas às vezes não é a hora dele fazer essa cirurgia, tem isso? Tem o preparo pré-operatório, ele é totalmente indispensável e fundamental. Não só para preparar o paciente, ver se ele está em condições de peso e de saúde, como principalmente para a compreensão dele de todo o processo. Então, o paciente, ele além de passar com o cirurgião, faz uma avaliação do peso, da altura, das comorbidades, das tentativas, você conhece o paciente, sempre a consulta demorada, para você conhecer o paciente, saber por que ele chegou nesse grau de obesidade. Uma vez que realmente, se esse paciente for eleito um candidato à operação, ele tem que fazer uma série de avaliações. Então, ele vai passar com um endocrinologista para ver todas as questões hormonais e se a obesidade dele, o que é raro, mas pode acontecer, não é derivado a um problema hormonal. E para se balancear as questões hormonais, ele vai passar por um nutricionista que vai explicar para ele toda a questão pré e pós-operatória, como vai ser nos primeiros dias, como vai ser no primeiro mês a questão da alimentação, como vai ser essa transição que o paciente começa para o líquido, vai para o pastoso, vai para o sólido, quais serão as dificuldades, fundamental. Ele passa num psicólogo, principalmente, Denise, para o paciente compreender o que é a operação bariátrica. Eu sempre digo isso. Às vezes o paciente, ele acha que a operação vai resolver todos os problemas da vida dele. Isso não acontece. A operação só vai deixar ele magro. Os outros problemas vão continuar exatamente onde eles estão. Eu adoro quando você fala isso. Exatamente. Então, porque às vezes o paciente... que você fala isso mesmo na exatamente, consulta. sem dúvida. Então, os seus problemas vão continuar onde eles estão, você só vai ficar magro. Então, às vezes o paciente ele deposita muita coisa na operação. E o psicólogo faz ele compreender isso, além de ajudar, obviamente, o paciente a entender que ele vai comer pouco, faz às vezes alguns exercícios, dependendo de comer pouco, dele entender que ele não vai chegar mais na churrascaria e comer a churrascaria. Eu sempre falo para o paciente, olha, se comer para você é algo fundamental, se você tem um enorme prazer na alimentação, pense bem antes de operar. Então, todas as questões são levantadas com o psicólogo e com o cirurgião, para o paciente ter esta compreensão que a vida dele não vai ser mais fundamentada na comida. Ele vai comer normalmente, mas vai comer pouco, vai ter uma outra relação com a comida. Além disso, vai passar com um cardiologista, né? Para o cardiologista ver as questões de saúde, algum outro clínico, às vezes o paciente tem um problema pulmonar, vai passar com um pneu. E então ele passa com o endócrino, com o psicólogo, com o nutricionista e com o cardiologista, pelo menos esses. E dependendo se tiver algum outro problema, algum profissional específico, às vezes o ortopedista passa com ele para fazer alguma avaliação para como vai ser depois, às vezes o paciente vem encaminhado até do ortopedista para a gente. E aí faz todos os exames com uma série de exames, e aí tudo bem, o paciente compreendendo tudo, aí ele pode ser submetido à operação. Vamos falar um pouquinho da técnica, então, gastrectomia vertical, é isso? Aprendi? E aprendeu. Aprendi, tá craque. Gastrectomia vertical. Tá craque. Tem uma animação para a gente assistir? Então, assim, são duas, basicamente, Denise, a gente tem duas técnicas que são as técnicas mais feitas no mundo, que são as técnicas aprovadas e hoje a gente sabe que são técnicas seguras,
que é a gastrectomia vertical e o chamado bypass ou gastroplastia, certo? Então, essas são as duas técnicas que a maioria das pessoas fizeram. Qualquer técnica fora dessa, provavelmente é uma técnica ou experimental ou uma técnica proibida. Perfeito. Certo? Perfeito. Então vamos lá, são vídeos colocar, curtos, então. é fácil de entender. Perfeito. E o doutor vai explicando para a gente explicar. enquanto a gente assiste as imagens. Vamos lá. Então essa aí é a gastrectomia vertical. Então veja, as cirurgias hoje, a obesidade hoje é feita, inclusive no SUS, por videolaparoscopia, que são essas dos furinhos. Então, essa coisa de abrir o paciente é uma coisa do século passado, tempo da sanguessuga. Não se usa mais sanguessuga, não se abre mais o doente. É tudo por laparoscopia. Então, como que é a gastrectomia vertical? A gente tem o estômago, que ele aí alberga 2 litros, 2,5 litros de alimentos. Então, a gente pega um grampeador cirúrgico que vai fazer desse estômago grandão, pequenininho, um tubo gástrico fino e estreito, fininho e estreito, que vai albergar 100, 150 ml só. O resto do estômago a gente tira da barriga do paciente, tá? A gente esvazia ele, tira, é fácil de tirar, então vai ficar aí um tubo pequenininho. Qual é a vantagem disso? Além do paciente comer pouco, ele vai produzir muito hormônio da saciedade, que chama GLP-1, e vai produzir pouco hormônio da fome. Porque quando a parte que a gente tirou do estômago, ela produzia hormônio da fome, não produz mais. E quando a gente faz o tubo pequeno, o alimento chega mais rápido no intestino, ele produz mais hormônio da saciedade. Excelente. Entendeu? Essa é a gastrectomia vertical. Me parece, não sei se foi uma impressão minha, que o conteúdo do estômago indo para o intestino também está indo um pouquinho mais devagar, ou não é? Na verdade, ele vai mais rápido, Mais até, rápido? o que é bom, porque como ele vai mais rápido, o alimento chega mais não digerido no intestino e ele produz mais hormônio da saciedade. Joia. Vamos assistir o bypass Bypass. agora? Assim que a gente O bypass é uma pronto? cirurgia mais antiga, é uma cirurgia que não por isso que ela é pior, ela é muito boa. Então, para você ter ideia, vamos colocar nos Estados Unidos. Que 60% é feito dessa gastrectomia vertical, 40% do bypass. No Brasil, é o contrário, 60% bypass, 40% a gastrectomia vertical, mas isso muda toda hora, né? Então, dependendo... Então, vamos colocar o vídeo para Serve para a explicar. mesma coisa. As duas servem para a mesma coisa. Daqui a pouco eu explico Tá. um pouco das diferenças Tá. quando vai mais para um, mais para outro. Como é que escolhe, doutor? Vamos lá, então, antes da gente ver o vídeo. Como é que escolhe? A gente... as duas mostram... O que é que os trabalhos mostram? Né? A gente tem que recorrer à ciência para poder falar sem achismos. Os trabalhos mostram que nos primeiros 2 anos, o emagrecimento das duas é igual. Porém, a longo prazo, o bypass ele tem um reganho de peso menor do que a gastrectomia vertical. Então, qual é a vantagem do bypass? Ele reganha, em tese, o indivíduo é diferente, estou falando de um trabalho que pega muita gente, em tese ganha menos peso. Tá. Desvantagem do bypass, você precisa, como tem uma cirurgia que tem um pouco de absorção, você precisa de mais vitaminas no pós-operatório. Você precisa de mais disciplina, então, desse Mais paciente. disciplina. A gastrectomia vertical, em tese, ela tem uma capacidade de reganhar um pouquinho mais de peso depois, mas precisa de menos vitamina. Então, o bypass Tá no ar o vídeo. também por videolaparoscopia, que é a dos maravilhoso, furinhos. Né? Então, Um isso furinho a menos, isso aí? não são os mesmos. Mesmo? Então, você tem a capacidade de... você volta mais rápido às suas atividades, tem menos dor pós-operatória, o paciente consegue andar rápido, menos complicação. É uma cirurgia moderna. Então, a gente também grampeia o estômago e deixa aí um cotozinho pequeno, esse é de 50 ml mais ou menos. Né? E aí você vai lá no intestino, pega o intestino, faz uma secção e leva lá para cima para fazer uma anastomose. Ele vai levar lá para cima para fazer uma anastomose. Então, a comida, o bypass quer dizer desvio. Então, a comida, na verdade, ela não vai mais passar por todo o estômago e por uma parte do intestino delgado. Fica muito pequenininho. Fica pequenininho e aí a comida passa direto, tá vendo? E aí ela vai encontrar as enzimas de digestão lá embaixo. O estômago segue lá. O estômago, fica ele no corpo continua da pessoa produzindo e as enzimas, funcionando. Só que ela encontra a comida lá embaixo. Então o paciente, além de comer menos, ele vai absorver menos, porque a digestão vai começar só lá embaixo. Entendeu? Então essa cirurgia também já foi chamada de cirurgia de capela, ou bypass, ou cirurgia que o pessoal chama de desvio, que mexe com o intestino. Qual a vantagem dessa cirurgia? A vantagem dela é que ela, em tese,
tem um reganho de peso menor. E tem, talvez, um potencial de perder um pouquinho mais, talvez. Não se sabe ainda ao certo. Qual é a desvantagem? Você precisa de mais vitamina. A gastrite vertical, em tese, tem capacidade de reganhar mais peso, só que, por outro lado, a gastrectomia vertical, você precisa de muito menos vitamina. Então, o que a gente faz para indicar hoje? O paciente que tem um IMC não tão alto, um índice, um peso não tão grande, a gente indica a gastrite vertical. O paciente que tem um peso maior ou o paciente que tem diabetes, algum distúrbio metabólico, a gente indica o bypass, porque o bypass, em tese, tem uma capacidade maior de curar ou melhorar ou curar o diabetes e de controlar os distúrbios metabólicos. Ficou claro? Ficou. Eu adorei a oportunidade, a chance da gente assistir a esses vídeos aí. Eles estão disponíveis no site do doutor. Então, cirurgiadaobesidade.med.br. Você que quer rever, enfim, você tem a informação toda lá no site do doutor também. Então, para você poder navegar aí nesse conteúdo, você que de repente está com a cirurgia marcada, quer saber como é feita a técnica, é uma excelente oportunidade. Então, são as duas técnicas mais feitas. Essas são as técnicas consagradas. Tá. Existem técnicas que são permitidas, mas técnicas de exceção. Então, às vezes o paciente tem alguma ou outra questão que se faz técnicas de exceção, que é muito raro. E as técnicas que são as técnicas experimentais ou proibidas, que aí é aquela coisa do cirurgião, só o cirurgião faz. Então, é a técnica dele, que não passou pelo crivo da ciência, não passou pela crítica de todos e não é feita por todos, então não se sabe exatamente qual que é a risco, evolução. Né? Na verdade, é um risco. É um Pode risco, ser que seja sem bom, dúvida. pode ser que dê É um muito risco, problema, é um né? risco. Então, E a gente vê hoje no Brasil, como o Brasil, a nossa legislação é, digamos assim, polêmica, então as pessoas acham que podem fazer o que querem. E muita gente faz essas técnicas, mas a gente vê problemas. Né? Para chegar no nível dessas duas técnicas bem consagradas, muita coisa aconteceu. Muita pesquisa, né? muita gente fazendo, muita análise, muitos doentes já foram operados. Né? Resultados exatamente. Ali, fatos. Exatamente. Doutor, tem pergunta aqui, achei bem bacana. Você falou do IMC, e aí tem muita gente que manda o peso e não manda a altura, e essa relação de peso e altura que é importante. Exatamente. O Elias Campos pergunta, quer saber a partir de qual peso é indicado a cirurgia e se tem idade. Agradece, fala que assiste o programa todo dia, adora. Obrigada, viu, Elias? Então não é um peso. Não é peso, porque precisa ter uma relação com a altura, né? Para ter esse índice. Então você pega o peso e divide pela altura ao quadrado. Para ficar fácil, pega o peso, divide pela altura, pega o resultado, divide pela altura de novo, você tem um índice. O paciente é candidato à cirurgia, índice maior que 40, entre 35 e 40 com comorbidades, e se o paciente for um diabético importante, tal, o conselho está para liberar maior do que 30. Entendeu? Então, esse é o critério. Então, só o peso não serve. Idade, existia para criança, é uma coisa bem interessante, que menos de 16 anos a gente não faz essa operação, a não ser um caso extremo. Entre 16 e 18 precisa de dois pediatras corroborar a indicação, caso bem controlado, mais que 18 pode ser feito. Idade limite não há, porque hoje a gente trabalha muito com a idade fisiológica, né? Então tem pessoas de 70 anos absolutamente saudáveis e inteiras, e tem pessoas de 60 anos que já têm problema de coração, riscos que contraindicam. Então, a contraindicação da idade avançada é pela incapacidade de saúde do paciente ser submetido a uma operação dessa. Já para crianças, mais que 18 anos é o razoável. Doutor, hoje essa orientação não é mais vista, assim, de repente, de maneira, diferente aí pelos pacientes, mas muita gente já saiu de consultório de cirurgião, falou, mas ele pediu para eu emagrecer, estou nos critérios ali para fazer a cirurgia, ele pediu para eu emagrecer para poder operar. Por que às vezes precisa e quando é que precisa emagrecer para operar? Então, a gente sempre, todos os trabalhos mostram que o paciente
quando ele está no peso máximo, é que ele está nos riscos cirúrgicos máximos, onde a cirurgia é mais difícil, o fígado está inchado, ele tem maior chance de ter complicações como trombose, como problemas pulmonares. Então, onde o paciente tem aquele peso máximo, a gente pede para ele, em geral, perder 10% do peso. Então, para 160 quilos, a gente pede para ele perder 16 quilos. Em geral, claro que isso não é rígido, mas perder pelo menos 12, vale lembrar alguma que coisa quanto assim. mais distante do peso ideal, mais fácil é perder, né? É diferente de uma pessoa que só está 10, 16 quilos do seu peso ideal, né? Sem dúvida nenhuma. Um paciente que tem um IMC, o paciente que o peso ideal dele é 80 e ele está com 160, perder 10 quilos, 16 quilos não é tão difícil, sendo que ele está no peso máximo dele. Então, esse paciente, ele emagrece cerca de 10% do peso e aí a gente pode operá-lo com mais segurança para as complicações. Então, isso já está bem estabelecido. Quanto maior o peso do paciente, mais a gente é rígido. A gente pega aqueles pacientes, né, como do programa de TV que você falou, que viu 300 quilos. Então, esse paciente ele tem que emagrecer aí mais de 10%. A gente pede para ele emagrecer, em geral, 20% do peso dele. Então, às vezes se usa, lança mão de medicações, ou coloca o balão, que a gente vai explicar daqui a pouco. O paciente perdeu um pouco do peso para a cirurgia ficar mais segura. E aí você falou do balão intragástrico e eu quero pedir, por favor, para a gente colocar no ar o vídeo do balão. E é muito interessante porque ficou muito popular a história do balão. Eu queria que, se a gente vai assistir o vídeo, queria que você explicasse para que ele serve. Tem liberação para quê, tá? Vamos assistir o vídeo, então o doutor vai comentar como é que é feito aí. Então, vamos lá, como é que é feito? O balão intragástrico, ele é feito por endoscopia digestiva. Então, por endoscopia, se coloca um balão, que é exatamente isso, uma bexiga. O que essa bexiga faz? Ela ocupa a câmara gástrica. Se o estômago está ocupado com a bexiga, você vai comer menos. Bem estabelecido, bem fácil de entender. Só que, às vezes, está no imaginário popular que colocar esta bexiga é uma coisa tranquila, que não causa complicação, o que não é verdade. Então, pode causar complicações, como rotura do balão, como perfuração, uma série de complicações. Então, não é um procedimento que pode ser tão banalizado. E o que o balão acontece com o balão? Você só pode ficar com ele de 6, 7 meses. Você não pode ficar o resto da vida. E ele é para este período desse emagrecimento. O paciente emagrece não muito, entre 10% e 20% do peso, ele vai emagrecer. O grande problema do balão é que ele não mexe com a configuração hormonal. Então, quando você opera, você diminui para sempre os hormônios da fome e aumento da saciedade. O balão não faz nada disso. Ele só impede, não é metabólico, ele só impede, ele não reconfigura os hormônios digestivos, ele só impede que você coma. Quando você tira o balão, depois de emagrecer 10%, 20%, o que o teu organismo interpreta? Passei fome 6 meses, agora eu tenho acesso à comida. Então você tem uma hiperprodução do hormônio da fome e pouca produção da saciedade. Então o paciente vem com aquela fome enorme. Em geral, os trabalhos mostram que em 5 anos o paciente reganha o peso ou ganha mais do que ele tinha. Então, na verdade, o balão, ele funciona como uma medicação. Se você tomar medicação, o que acontece? Você toma uma medicação, você vai lá, emagrece. Quando para a medicação, o organismo interpreta que você passou fome, libera um monte de hormônio da fome e aí o paciente tem aquela fome leonina e volta a comer e volta a engordar. Então, o balão, idealmente, ele foi idealizado para quê? Para esses pacientes muito obesos, que você quer emagrecer um pouco ele, para ele operar com segurança. Então, você coloca um balão, o paciente emagrece entre 10% e 20% do peso. E assim, você tem esse período, então, você tem controlado o tanto de tempo que ele vai perder esse peso e esse peso. Aí, quando você tira o balão, você já faz uma operação definitiva. É para isso que o balão é feito e é para isso que o conselho aprova. Agora, ele é muito utilizado para aquelas pessoas que têm um IMC de 30, aquela moça gordinha que quer dar uma emagrecidinha e tal. Que ele até emagrece um pouco, mas a gente vê, os trabalhos mostram que o reganho de peso é muito grande por essa questão hormonal. Então, o paciente que não tem um IMC mais alto, o ideal para ele é fazer uma reeducação alimentar associada com exercício. Por mais doloroso que seja, mas isso é que faz a coisa ser longeva. Sim. Vamos atender a telespectadora? Quem está na linha fala conosco é a Josélia, de Santa Luzia, Minas Gerais. Oi, Josélia, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia, seja Sou bem-vinda. fãzérrima dessa programação, viu? Sou fãzérrima. Obrigada, Josélia, muito obrigada, viu? Fica à vontade, pode perguntar.
É o seguinte, doutor, eu tenho 102 quilos, 58 anos de idade, 1,65 m e estou com diabetes e pressão alta. O senhor acha que com essa idade que eu tenho e com esse peso que eu tenho, a qual está me fazendo muito mal, me dando muito cansaço, fadiga, indisposição, o senhor acha que dá para me fazer essa cirurgia? E se eu consigo ela através do SUS? Tá. Obrigada, Josélia, pela sua participação e pela pergunta. Doutor, vamos calcular então primeiro para começar, Isso. você que está em casa, faça junto comigo então. Vou usar aqui as referências da nossa telespectadora, mas vamos lá. O peso dela é 102 Aí se quilos. divide, ela tem 1,65, né? Isso. Dividido por 1,65, que é a altura. 65 E igual. aí divide por 1,65. 1,65 de novo. Então ela tem 37,4. Ela é diabética, não é isso? E pressão, tem pressão. Então essa paciente ela ela é uma candidata à operação. Pelas normas do conselho, paciente com MC entre 35 e 40, com diabetes ou pressão alta, ela é uma candidata à operação sem dúvida nenhuma. Ela perguntou como é que faz para fazer pelo SUS, tem que atender esse critério que você falou. Isso, tem que atender o critério e procurar os hospitais que fazem. Eu não sei de onde que ela é, Josélia? Santa Luzia, Minas Gerais. Eu não sei como que é em Minas, mas com certeza tem hospitais de referência. Você entra nos programas, né? Tem uma fila, infelizmente, Mas mas também tem todo um processo tem todo um antes da processo. cirurgia, né? E o SUS hoje oferece essa operação por videolaparoscopia em muitos lugares. O que é excelente, reabilita rápido Sem esse dúvida paciente. nenhuma. A cirurgia aberta ela é pré-histórica. Não se faz mais. A gente considera uma cirurgia eletiva essa? Super eletiva, totalmente eletiva. Cirurgia Nunca que faz você de prepara. emergência? Não, nunca faz de. Pelo contrário, quanto mais pressa o paciente, digamos, urgência ele tiver de operar, mais devagar você vai, que é para ter certeza que a obesidade está grave, então você precisa ver se ele realmente tem condição de ser submetido a essa operação, tanto física como psicológica. Eu perguntei isso porque quando a gente fala da cirurgia aberta e da cirurgia por videolaparoscopia, se não é eletiva, não tem razão então De pra ser fazer ela aberta, exatamente. As cirurgias de urgência, obviamente, você tem que fazer como der para fazer, aberta, por vídeo tem algumas só pode ser fazer aberta, sem dúvida nenhuma, mas a cirurgia programada não tem sentido ela ser feita por aberta. E o SUS, ele dá isso e está no rol da ANS, o paciente tem todo o direito de fazer essa operação por videolaparoscopia. Que caminho que geralmente as pessoas seguem para... Então, a pessoa está assistindo, calculou o IMC, se enquadra nisso que a gente já falou, de ter tentado várias vezes e não ter conseguido. A gente sabe, não é uma opção, ser obeso não é uma opção. Sem dúvida nenhuma, não é uma opção. E aí a pessoa procura quem? Procura um clínico geral? Procura o seu médico, de repente, que acompanha? Um obeso deve acompanhar com um endócrino, de repente pode ser o contato mais fácil. É uma boa pergunta essa. Então, o paciente ele chega para a gente por vários caminhos, né? Então, ele chega, às vezes, indicado pelo endócrino, porque ele tentou emagrecer, não conseguiu, a falha de tratamento clínico. Ele chega para a gente indicado pelo ortopedista, ele chega indicado pelo clínico geral e, às vezes, ele chega indicado por ele mesmo. Ele vê que ele é gordo, que ele não consegue, ele faz a continha, fala, eu tenho esse índice, eu sou um candidato à cirurgia, eu vou procurar um cirurgião bariátrico para ver a opinião dele. Então, todos esses caminhos são válidos. Vários exames são pedidos. Muitos exames. Aí a gente tem que fazer toda uma avaliação da saúde do paciente, então cardiológica, exames de sangue, endoscopia, ultrassom, exame para ver se o pulmão está bom. Então, todos esses exames são feitos e aí o paciente estando apto à operação, a gente prossegue no processo. A pessoa que tem gastrite, úlcera, refluxo, alguma contraindicação? Nenhuma. Essas doenças, elas orientam às vezes para uma técnica ou para outra. Por exemplo, o refluxo. O paciente que tem refluxo, em geral a gente não faz a gastrovertical, porque a gastrovertical ela piora o refluxo. Então, o paciente que tem refluxo, a gente faz o bypass, porque o bypass, além de tratar a obesidade, ele trata o refluxo também. Então, dependendo da doença, o paciente vai para uma ou para outra técnica. Então, é bem individual mesmo, né? É totalmente individual, é totalmente. Porque tudo que a gente está falando aqui é amiga, totalmente, depende das comorbidades, do peso, do hábito alimentar, do desejo do paciente, do psicológico dele, é completamente individual. Existem as linhas gerais que a gente não pode fugir, mas o tratamento, como tudo em medicina, é totalmente individual. Até dos exames, de repente você vai pedir um exame mais específico Sem para um dúvida, o paciente paciente tem um que problema pulmonar, ele vai passar no pneu, o paciente aí não tem nenhum problema, o paciente é fumante, a gente tem uma orientação, não é? O paciente tem pressão alta, não tem pressão alta, é diabético, não é? Tudo isso vai individualizar
os procedimentos pré, intra e pós-operatórios. Você contou aqui pra gente que você pergunta, né, sobre a relação com a comida, enfim, até porque a pessoa vai passar com psicólogo, enfim, isso vai ser trabalhado de alguma forma. É claro que pode haver, na maioria das vezes eu acredito que tenha, uma relação deturpada com a comida. A pessoa que está em vias de fazer uma cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica vai favorecer alguém que não é aquele apaixonado por... que você falou até que não recomenda, se a pessoa, o maior prazer da vida dela é comer, você não recomenda que ela faça, porque isso vai mudar. A cirurgia bariátrica ajuda nessa nova configuração também da relação com a comida, ou isso é um trabalho enorme para o psicólogo? Não, sem dúvida nenhuma que o paciente que tem obesidade, ele tem uma relação deturpada com a comida, né? Senão ele seria magro. Então, ou ele desconta a ansiedade, ou ele tem ou ele faz pouco exercício, come demais, tem uma relação deturpada. Normal, Denise, as pessoas, quando operam, elas veem a oportunidade que a operação dá de mudar a vida, né? Essa cirurgia, ninguém vai tranquilo como se fosse um cabeleireiro, né? Então a pessoa se prepara, em geral, as pessoas compreendem que é uma nova oportunidade e mudam tudo isso. Tem alguns pacientes, quando eu falo disso, tem algum paciente que realmente tem uma relação com a comida muito importante. O paciente não quer parar de comer, ele quer meio que um milagre. Não quero parar de comer, eu quero continuar comendo, eu quero emagrecer. Então a operação bariátrica ela não pode ajudar essa pessoa, porque ela vai ter que comer menos. E as técnicas que o paciente pode comer à vontade e emagrecer são técnicas proibidas, são técnicas que causam danos terríveis aos pacientes, né? Com desnutrição, porque o paciente não absorve nada. Então, o paciente vai ter que fazer algum nível de reeducação alimentar. Em geral, os pacientes entendem isso bem, mas é preciso você deixar claro isso no pré-operatório, para o paciente realmente compreender que ele vai ter uma outra relação com a comida. Tá chegando uma pergunta aqui super legal, da Elidia Galdino. Ela conta que emagreceu 12 quilos fazendo a reeducação alimentar, comendo menos. Ela quer saber se o estômago diminui de tamanho. Bacana a sua pergunta, porque eu já tinha pensado nessa pergunta para fazer para o doutor. Na gastrectomia vertical, onde você fica com um pedaço ali maior do que do bypass do estômago, é possível lacear essa estrutura? Essa é uma pergunta bem comum. Quando o paciente é bem operado e a confecção do tubo gástrico é bem feita, isso é muito difícil de acontecer. Ele não laceia. O que acontece é que às vezes tecnicamente acontece alguma coisa, o paciente que fica mais estômago do que devia, e aí a operação pode falhar, mas aí não é um problema da operação, é um problema técnico. Mas quando a operação é bem feita, é muito raro disso acontecer, do estômago lacear, muito raro. Só para encerrar o tópico aqui do balão intragástrico que a gente estava falando, tem a colocação, tem o procedimento de retirada do balão intragástrico também. Não é colocar e nunca mais encontrar esse especialista, nem desistir, de repente você precisa ver de novo a pessoa, mesmo que você tenha desistido do processo todo, para retirada do balão, porque não pode ficar com ele mais do que o tempo determinado. Sem dúvida, ter retirada, os dois procedimentos têm anestesia, né? O paciente tem anestesiado, feita a endoscopia, o balão é colocado, depois ele é retirado, tem que desinsuflar esse balão, também tirar por endoscopia, tem que acompanhar a perda de peso, não é milagre. Tem todo um procedimento para ser feito, sem dúvida nenhuma. Perfeito. E precisa mesmo fazer esse processo, né? Via endoscópica, então tem que fazer esse procedimento. Não tem outro jeito de ter um balão dentro do estômago? Não tem outro jeito. Balão não, tem que ser por endoscopia. Ele é colocado por endoscopia. Perfeito. Surgiu recentemente, doutor, uma nova maneira de se fazer, não sei se chama bariátrica, enfim, mas uma redução de estômago, que é o que é feito, por endoscopia. Então, a gente já tinha falado do balão, que é através de um procedimento endoscópico, e agora uma cirurgia sem corte, bariátrica, como que é isso? Então, vamos colocar o vídeo só para entender primeiro o que é, e aí depois eu faço algumas considerações importantes. O último videozinho, porque tem bastante coisa para a gente falar sobre esse tema. E isso é muito importante, porque quando alguma coisa surge, doutor, parece que acaba com todas as outras também. E que é o que vai ser utilizado, é o que é melhor, não é bem assim. Vamos assistir ao vídeo, então. Então, vamos lá. O procedimento é feito por endoscopia também. E em vez de se colocar um balão,
o que se faz é dar pontos internos. Então, você vai pegar, tem um aparelho, onde você consegue grudar uma parede à outra do estômago, faz uma sutura, onde você diminui o tamanho dele. É como se fosse uma gastrite vertical, feita por endoscopia, só que sem tirar o estômago. Certo? Então, você vai lá, coloca um ponto na parede de cima, um na de baixo, vai fazendo uma sutura e vai fechando o estômago. Então, você vai ficar uma parte onde a comida não vai atingir e uma parte que ela vai passar. Então, você vai ficar com um tubo que vai ser feito por endoscopia. Certo? Então, esse é o procedimento que mostra esse vídeo. Ó, vai fechando, vai dando ponto, vai fechando e você vai ter um tubo pequeno. Então, o que acontece nessa então, acho que não fica do tamanho da... Não, da fica maior, tá. né? E vai ficar pequeno. Acho que dá para entender. Então, o que é que os trabalhos mostram? Né? Sou eu que acho, são os trabalhos que mostram que isso, inclusive, já foi feito. Isso já foi feito também por operação, em vez de se grampear, se fazia essa sutura também. E deixava é possível, deixava lá para ver o que acontecia. O que acontece? Primeiro, como você não mexe com os hormônios da fome e da saciedade, o paciente continua com aquela mesma fome. E a saciedade é a que ele tinha. Só que ele tem um tubo onde cabe menos comida. Então, funciona como se fosse o balão, onde você tem uma perda de peso aí 10%, 15%, na melhor das hipóteses 20%. Muito bom. E além disso, com o tempo, há uma tendência dessa sutura abrir. Então, é um procedimento que ele não é definitivo, ele não, em geral, ele não mexe com as questões hormonais e o emagrecimento é muito menor do que das operações. Então, é um procedimento que hoje, mesmo é um procedimento que ainda não está no rol do CFM, então não está liberalizado, porque ainda está em estudos. É um procedimento que as operadoras não cobrem, porque não há comprovação científica que ele é bom. E mesmo quem faz, indica ele para pacientes com IMC entre 20, o sobrepeso e obesidade grau 1. Não necessariamente, pensando num super obeso, é alguém que está muito distante do seu peso ideal, que seria ideal, porque hoje a gente nem fala mais, nem usa mais esse termo. A pessoa não necessariamente ela vai ficar magra, né? Não é esse o objetivo, O objetivo é deixar ela saudável. Esse é o objetivo da operação bariátrica, é deixar a pessoa sem comorbidade e, né, o diabetes que ela tinha não ter, pressão alta que ela tinha não ter mais e emagrecer, ter uma qualidade de vida boa. Agora, depende do peso inicial do paciente. Então, tem pacientes, às vezes, tem um cara tinha 300 quilos, aí ele vai para 120 quilos. Ele emagreceu, é um absurdo. Mas, se você for fazer a conta, às vezes ele está com IMC ainda alto. Então, depende, obviamente, do paciente. Mas o objetivo é deixar a pessoa saudável, né? E daí tem outras ferramentas para ele utilizar. Sem já dúvida que nenhuma, houve que se essa associa, mudança hormonal, então ele terá melhor Aí às vezes o paciente não conseguia fazer exercício, agora ele pode, porque ele não tem mais aquela dor no joelho, aquela dor na coluna, então ele pode se movimentar. Então, se associa, não é só a operação isolada, tem que se associar a uma série de outras coisas, São idealmente. pessoas que, de repente, tinham um sonho de poder fazer algum esporte, não podiam e aproveitam a oportunidade e Sem viram dúvida. atletas. Não, mas isso eu tenho vários pacientes que viram maratonistas, lutadores de jiu-jitsu, halterofilia, uma série de atletas. E aí a gente estava comentando sobre o procedimento aí por endoscopia e eu perguntei se isso não pode, com o tempo, se desfazer, ou a gente sabe que o resultado não é tão bom quanto o das outras técnicas, mas isso não pode se desfazer com o tempo, já que está tudo lá? Então, em geral, a tendência é dessas suturas abrirem, né? Porque você vai ter um alimento ali forçando a sutura, né? Você tem a comunicação, então, em tese, essas suturas elas vão abrindo, a cirurgia ela vai perdendo o efeito, digamos assim, com o tempo. Como é um procedimento muito novo, a gente não tem ainda resultados a muito longo prazo para saber exatamente o que vai acontecer com 10 anos, como, por exemplo, a cirurgia bariátrica, a gente tem resultados de 20 anos, de 25 anos. Então, a gente sabe grandes amostras, então a gente sabe exatamente como esse paciente vai ao longo do tempo. O procedimento endoscópico não se sabe, mas como isso já foi feito da forma aberta, a gente tende a achar que vai ser mais ou menos, forma de operação, a gente tende a achar que vai ser mais ou menos dessa forma. A cirurgia vai perdendo efeito com o tempo
e refazer ela é difícil, porque é fibrosa, porque dá aderência, tem uma série de dificuldades, e é uma cirurgia que emagrece pouco. Então, para o paciente obeso, parece que surge pouco efeito. E, por outro lado, as técnicas de operação bariátrica, elas têm um resultado muito bom, né? A opção que é a operação bariátrica. Tem alguém, um grupo de pessoas que não possa se submeter a essa cirurgia bariátrica, essas duas técnicas, por exemplo, que você Em geral, a contraindicação é a contraindicação da saúde do paciente, né? Se ele tiver um risco cardiológico muito alto, problema pulmonar muito grave, então esse paciente um problema de saúde grave. Se ele não tiver um problema de saúde grave, ele pode ser submetido sem nenhum problema. Tá. E essas técnicas são reversíveis? Algumas sim. O bypass, por exemplo, é reversível. A gastrectomia vertical não é reversível, porque você tira o estômago. Os procedimentos endoscópicos todos são reversíveis. Agora, basicamente, é muito difícil você se propor a reverter, né? Porque justamente por isso são cirurgias muito seguras. E a gente sabe que a longo prazo elas não causam grandes desnutrições, não causam problemas de vitamina grave, todos que você consegue controlar com reposição, nenhum que você, em geral, precise. Claro que nada é exato em medicina, mas estou falando em geral que você precise reverter a operação. Muitas mulheres questionam sobre a possibilidade de engravidar depois de uma cirurgia bariátrica. Então, isso está muito bem estabelecido, né? Que a operação bariátrica é totalmente segura, que os nenéns nascem saudáveis e normais e que isso não é problema. Obviamente, essa paciente tem que ser acompanhada durante a gestação, algumas suplementações de vitamina, de algumas coisas, mas isso não dá problema nenhum, isso está muito bem estabelecido já. Tá. Também é muito pessoal, de repente a pessoa precisava emagrecer para depois engravidar. Sem dúvida, né? Muitos pacientes têm obesidade, a obesidade é associada com infertilidade. Então, o paciente, às vezes, ele procura a gente porque ele tentou engravidar e não conseguiu, devido à infertilidade. O obstetra aconselha ela a emagrecer para não ser uma gestação de risco, que a gestação no obeso é de risco, associada com pressão alta, às vezes com diabetes gestacional. Então, o paciente vem, emagrece, melhora a fertilidade e depois engravida. Isso aí é rotina. Depois de quanto tempo você liberaria para engravidar? 1 ano e meio, porque é o tempo onde o peso se estabiliza. Então, a gente pede 1 ano e meio. 1 ano a 1 ano e meio. E quando o peso se estabiliza? E para começar a fazer as cirurgias de retirada do excesso de pele? Quando precisa? Esse 1 ano, 1 ano e meio. Também isso é muito individual, né? Não dá para prever se o paciente, eu acho que vai precisar, não dá para saber. Primeiro, porque como que a pele da pessoa vai reagir, a gente não sabe. Segundo, porque isso é muito, o que é bonito para mim pode ser feio para você e vice-versa. Então, às vezes a pessoa tem um pouquinho de excesso de peso e não liga, às vezes você não vê excesso nenhum e a pessoa acha que tem e quer operar. Então, essa coisa estética é muito individual, mas entre 1 ano e 1 ano e meio, ela já pode fazer as operações plásticas sem nenhum problema. Perfeito. A gente já falou sobre, muita gente perguntou do tamanho do estômago, enfim, e dos sintomas que se tem quando há um excesso. Então, as pessoas que não têm a cirurgia bariátrica, vez ou outra, podem exagerar um pouco na comida, a pessoa se sente mal, normal, né? Às vezes se sente estranho, enfim, passa um pouco mal. Como é que é com o paciente bariátrico? Tem aquela sensação de que vai, de repente, vomitar? Tem isso, não? Então, ele passa mal da mesma forma, só que para o paciente bariátrico, como o recipiente é menor, se ele comer demais, se ele exagerar demais, pode ter o vômito, porque o recipiente é muito pequeno e aí não cabe aí aquele reflexo de vômito. Então, isso pode acontecer, principalmente no começo, onde o paciente ainda não adaptou. Antigamente, quando a gente usava uma técnica diferente, tinha mais. Hoje em dia, o vômito não é uma complicação comum, a não ser quando o paciente exagera demais. O ideal é não exagerar. O ideal, Ninguém, sem né? dúvida. Então, o paciente, inclusive, faz parte do preparo da operação, quando ele passa nutricionista, fazer exercícios de orientar que o paciente tem que mastigar bem, tem que comer devagar. Tudo isso faz parte da reeducação alimentar. Não precisa nem falar que hoje não passa nem pela cabeça de ninguém engordar para se submeter à cirurgia bariátrica. Sem dúvida nenhuma, essa é uma questão, né, que já aconteceu, mas hoje eu acho que menos. As pessoas compreendem que isso não é uma boa ideia, que a boa ideia é você emagrecer sem operação, ou se você tem um índice perto, um pouquinho para lá ou para cá, principalmente hoje com a liberação dos índices pelo conselho, mais que 35, isso é mais raro de acontecer. A Lucile conta aqui um pouquinho do relato dela e faz uma pergunta, achei interessante. Ela conta que fez a bariátrica dela faz 10 anos, capela e bypass.
É normal, até hoje não consigo comer bife, acredito que seja carne, né? Ela não consegue comer. É normal se tentar o estômago rejeita. Ela tem 66 anos, quando fez a cirurgia tinha 58, 111 quilos, hoje ela tem 74 quilos. Então, a questão é Lucília, né? Lucília. Então, a questão da Lucília é que há 10 anos atrás, se ela fez o capela, a capela era até que a gente colocava um anel. Então, tinha o coto gástrico e a gente colocava um anel para aumentar a restrição. Esse anel dava esse problema, que é o problema de às vezes o paciente não conseguir comer alguns alimentos. Então, hoje em dia, a gente não usa mais esse anel, a gente calibra a anastomose, então a gente não tem mais esse problema. Então, provavelmente, a questão dela é por causa do anel. Tem algo que dê para fazer? Então, os pacientes que têm o anel... O paciente que tem um anel que não é problema nenhum, o problema do anel é ele estar muito apertado, porque o anel bem colocado, em geral, ele não dá problema, mas às vezes ele fica um pouco apertado, então ele pode causar isso. E ele não entendeu? nasceia, como todo... O anel não nasceia porque ele é um silicone, né? É um anel de silicone, então às vezes o paciente, a carne realmente ela tem dificuldade de passar, porque hoje, quando você faz uma coisa calibrada, você tem aquela elasticidade do estômago. Você consegue calibrar isso? A gente calibra, hoje a gente calibra com um grampeador. E com a sutura você deixa calibrada, você não precisa mais colocar o anel. Muito mais eficaz. Muito mais eficaz e dá menos complicação. O anel trazia algumas complicações, essa é uma delas. Então eu acho que ela deve ter o anel, pelo que ela está me falando, operou há 10 anos atrás. Se isso está incomodando viu o capela, ela. coloca o anel. Se isso está incomodando ela, o anel pode ser retirado, e se não é difícil retirar o anel. Mas ela precisa fazer um estudo direitinho, conversar bem. Às vezes, como antigamente não se calibrava as anastomoses, hoje se você tirar o anel, ela pode reengordar, porque a anastomose dela pode ser aberta. Então tudo isso tem que ser pesado. Dá para fazer essa anastomose? Aí a operação fica muito grande. Entendi. Então é interessante, às vezes, com a própria reeducação alimentar, ela consegue driblar isso. Precisa ver quanto que isso incomoda ela e se isso está causando algum distúrbio nutricional, que em geral não causa. Uma queixa como essa, e aí hoje como não usa mais o anel, uma queixa como essa, você pergunta como era a vida com a carne vermelha antes, porque tudo, tem você gente precisa saber que de não tudo, vai bem exatamente, nunca foi bem, se a pessoa realmente isso é importante para ela, porque a carne vermelha pode ser substituída por outras coisas, quanto que isso incomoda ela, né? Tudo isso é importante para a gente poder ver que conduta vai tomar. Isso é muito individual, mas provavelmente, como ela falou que fez o capela é com o anel pode dar isso, na época quando se colocava. Perfeito. Doutor, eu adorei te receber aqui, já está na hora de eu começar a me despedir. Eu vou aproveitar, deixar o site do doutor e lembrar que no site você consegue encontrar esses vídeos que a gente mostrou da técnica da gastrectomia vertical, também do bypass, dá para você ver, rever, quantas vezes você quiser, né? Questionar aí o seu especialista também. Eu sempre falo que quando chega no médico a gente esquece as perguntas. Anota, você diga anota no iPhone, então não tem ou no telefone celular, anota. www.cirurgiadaobesidade.med.br cirurgiadaobesidade.med.br. Tem também o telefone 0 operadora 11 5571 2472 5571 2472. Doutor Otávio, adorei te receber aqui. Volte sempre, viu? Muito obrigada pela sua aula aqui para nós. Muito obrigado pela oportunidade, é sempre um prazer vir aqui. Obrigada, viu, doutor?